Diz teu nome e que tu autoriza o uso da tua imagem. Tá, o nome completo? Tanto faz. Meu nome é Lahana, tá autorizado, pode usar a Ok. imagem aí. E tu, enquanto a gente volta, tu vai contar a tua história aí pra nós, aí, que você é gaúcha. Então, sou gaúcha de Caxias do Sul, vim aqui pra Florianópolis com 15 anos, tenho 25, então tô aqui há 10 anos. E vim fugida, né? É, isso que ela disse que veio fugida com 15 anos. Ela fugiu do pai. Aquelas histórias escabrosas que nós acabamos de saber, ou as pessoas escondem de você, escondem das coisas que acontecem, onde aqueles que deveriam te cuidar, te proteger, acabam sendo o vilão da história. É a maior traição que pode acontecer, né, na nossa vida. A pessoa que é para cuidar da gente ser a pessoa que acaba com a nossa vida, né? E é muito triste mesmo, porque o meu pai, ele cometeu tudo quanto é tipo de abuso contra mim, inclusive sexual. Sofri abuso sexual dele desde os 10 anos até os 15, quando eu fugi de casa. E ele, assim, além de ser extremamente controlador, me perseguia, colocava gente pra me espionar. Ele sabia absolutamente tudo que eu fazia, absolutamente tudo. E muito agressivo, né? Muito agressivo. E os vizinhos, não chegou a pedir ajuda para os vizinhos, o pessoal lá que conhecia ele, os parentes dele, lá em Caxias do Sul, não falavam nada, não sabiam disso que está acontecendo contigo? Cara, eu morava com ele e com a minha madrasta, né? E o que acontecia era complicado, porque a minha avó morava no interior de Flores da Cunha, né? E numa chácara. Então, todos os finais de semana a gente ia pra casa da minha avó, que era um local isolado. E era normalmente lá onde ele cometia os abusos. Os abusos. Mas a madrasta não desconfiou? Ela é mulher, não desconfiou? Olha, eu não faço que ele estava menor... te assediando sexualmente? Eu não faço a menor ideia. Assim, ó, o que acontecia normalmente, quando acontecia os abusos sexuais, era assim. A gente ficava assistindo televisão até tarde, a minha madrasta ia dormir no quarto. E quando eu pegava no sono, eu acordava com ele... Em cima de ti já, te bulinando, fazendo algumas coisas. Isso aí. E eu tinha muito medo, muito medo. E eu fingia que eu tava dormindo, porque eu não sabia o que fazer. Imagina, eu tinha 10 anos, né? Eu tinha 10 anos. Não, muitas vezes, de início, eu achava que eu tava sonhando. E eu fui aos poucos entendendo. E quanto mais velha eu ficava, pior ficava a situação. Na cabeça dele, eu acho que era, sei lá, um romance ele estava te cuidando, te preparando para ele, alguma coisa desse tipo? Eu não faço a menor ideia do que passava na cabeça daquele homem. Eu sei que quanto mais velha eu ia ficando, pior ficava a situação. E quando eu fui chegando ali nos 15 anos, eu comecei a ter namorado e tal. Aí ele já tentava me agarrar todas as horas, forçava a me beijar. Era assim, coisas horríveis. Já inclusive me levou para uma viagem onde ele me levou para um hotel e lá ele tentou me estuprar. Como se fosse esposa, namorada dele, não fosse pai e filho. Sim, exatamente. Inclusive, nada contra a religião, né? Não é nada específico da religião, mas ele é espírita, né? Espírita. E ele me falou algumas vezes que ele achava que eu era a esposa dele em outra vida. Então, esse é o nível, assim, pra ele eu acho que era algo justificável, sabe? É algo doentio. Horrível, simplesmente horrível. E eu não tinha coragem de contar pra ninguém, eu tinha muito medo. Inclusive eu tinha medo de reagir, porque eu não sabia o que é que ele ia fazer comigo. Quando eu comecei a reagir, aí ele começou a me bater, muito. E ele me batia muito. Então, o que eu fiz foi, eu tinha meu namoradinho lá na época, e eu contei pra ele.
E ele me ajudou a fugir. E o jeito que eu fugi foi com o respaldo da lei. Eu fui para a escola um dia e eu contei para a diretora da escola o que estava acontecendo. E no dia eu tinha marcas de machucado pelo corpo, hematomas, porque ele tinha me batido muito naquele final de semana. É porque ele te batia? Porque tu não queria ter relações sexuais com ele ou porque tu tinha namorado? Ele não queria? Por qualquer coisa ele me batia. Dessa vez tinha sido porque eu tentei de todas as formas sair da casa dele antes disso. E eu tinha pedido para ir morar com a minha mãe. E aí chegou um dia e ele tinha concordado de eu ir morar com a minha mãe. E aí ele chegou e ele falou naquele dia que eu não ia, porque eu tava tentando fugir dos meus problemas. E o teu problema era ele? O meu problema era ele, exatamente. Eu tava tentando fugir dele. E a madrasta nunca interferiu? Então, sabe o que acontece? Ele é uma pessoa horrorosa, um psicopata, entendeu? Então ele criou uma narrativa em que me colocava... Opa, caiu o negócio ali. Não tem Eu problema. espero arrumar, daí corta, né? Não tem uma porta, vai. Balança. Só tá uma balança. Confere ficha aí que não tem problema. Deu uma quedinha aqui, ó. O equipamento deu. Então ele criou uma narrativa que me colocava como, sei lá, uma adolescente rebelde, entendeu? Tanto é que desde que eu era nova, tipo uns 12 anos, ele me mandava pra psicóloga pra me dizer que eu era uma adolescente revoltada, problemática, sabe? Então eu não sei o que é que ele falava pra minha madrasta. Eu acho que eu nunca vou saber, na verdade, mas ela defendia ele, ela, sei lá, ela não acreditava. Inclusive ela encontrou o meu diário onde eu tinha escrito todas as coisas que aconteciam. Ela pegou e ela entregou pra ele. Em 300 metros. Ela entregou pra ele Mantenha-se à o meu esquerda. diário. E nesse dia eu apanhei por causa disso também. Que loucura. Horrível. Rotatória e use a segunda Aí, saída para e não, ela nunca me defendeu. Eu acho, inclusive, que ela não acreditaria em mim se eu tivesse contato pra Mantenha-se à ela. esquerda. Eu não para vi solução rodovia diferente, eu Aparício fugi de Ramos casa. Correia. Eu chamei o conselho tutelar. E aí, chamou o conselho lá, o que que Em isso 700 fizer? A conselheira ouviu a minha Na história rotatória e me tirou de lá no mesmo dia. saída em SC E eu nunca mais vi ele. A última vez que eu vi ele... Aí tu foi pra uma casa de passagem. Então, uma casa de passagem que tu diz... Onde bota as crianças antes de entregar pros pais. Não, então... a minha sogra, na época, que era a mãe do meu namoradinho, né? Ela me ajudou. E ela me acolheu na casa dela. Ah, ficou na casa dela, Eu tá. fiquei na casa dela por uns dias. Geralmente o conselho lá tira e bota umas vezes numa casa por aquela. E meu pai achava que eu tava numa casa dessa. Ah, tá. Porque senão ele teria ido atrás, né? Não sei o que aconteceria. Então ele tinha que achar que eu tava num lugar desses. Mas não, eu tava na casa dela. E até conseguirem o dinheiro para passagem, eu não sei se eles pediram para ele pagar ou se foi a conselheira que pagou. Conselheira tutelar, né? Sim, sim. Nunca vou me esquecer dessa mulher. Não me lembro do nome dela, mas ela, assim, realmente foi quem salvou a minha vida, sabe? Uma pessoa que acreditou em mim e que fez de tudo pra me tirar de lá. E pagaram a minha passagem e aí eu vim pro Rio Grande do Sul, pra casa da minha mãe, fugida. Hoje em dia, eu sei que a narrativa que ele conta pra minha família lá no Rio Grande do Sul é que eu era drogada e que eu fugi de casa pra usar drogas. Porque eu era drogada, não sei. Eu tentei retomar contato com as minhas primas e elas não quiseram nem saber de mim. Então, assim, se você vê ele é aquele... o homem exemplo. Tem um bom trabalho, tem uma boa renda, é o cara que tem a família perfeita. Todo mundo que via pensava que ele era o melhor pai do mundo, entendeu? Só que dentro, por debaixo dos panos, ele era um monstro. Simplesmente um monstro. Uma pessoa horrível. E até hoje, quando eu vejo o carro com o mesmo modelo que era dele, eu me gelo da cabeça aos pés de medo. Achando que é ele que tá aqui. Mas, horrível. Mas hoje tu reconstruiu tua vida, né? Depois de Sim. muito sofrimento, trabalho, aqui tu fez a tua vida aqui.
Hoje em dia eu sou casada, tenho meu filhote, tenho a minha empresa, eu sou artesã, eu faço bolsas de couro, crio umas coisas muito legais, inclusive, trabalho com couro, né? Uma empresa que é só minha, que tá dando certo, e eu tenho meu filho maravilhoso, que tem 2 aninhos agora, tenho meu marido, tenho a minha casa, e as coisas deram certo, finalmente. E como é que tu encontrou teu marido? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu por um aplicativo na internet, acredita? Foi o aplicativo? Não é o Tinder, não era? Foi o Tinder na época. E daí ficamos muito tempo conversando, se conhecendo. Aí começamos a sair juntos, começamos a namorar, depois moramos juntos. Já fazem quase 6 anos que nós estamos juntos. Em 300 metros. Então, legal. É bastante tempo, né? Morando aqui no sul da ilha. Morando aqui no sul da ilha, exatamente. Não vou revelar o bairro. Não, né? morando no sul da ilha, não queremos revelar, só morando no sul da ilha. Isso que Estamos é aí. importante. E tu tem filho ou filha? É filho. Tu não vai querer que passe por nada que tu passou? Ah, claro que não, né? Eu, assim... E é muito difícil, né? Na maternidade a gente tem que se curar dos nossos traumas para conseguir ser bons pais, né? E é um processo diário, todos os dias eu aprendo um pouco mais. E é difícil, sinceramente, eu não sei como é que vai ser quando ele for um pouco maior, porque eu tenho muito medo que ele sofra alguma coisa em casa de amigo, sabe? A gente, infelizmente, não tem como proteger os nossos filhos de tudo, né? E me diz assim, por que você deixa aí para as meninas que estão sofrendo? Porque isso acontece muito, né? Dos pais, dos tios, padrasto. Isso acontece muito em as meninas sofrer essas violências. Tá. O que eu tenho para dizer para elas é que não é tua culpa. Não é tua culpa. Você não é culpada. Nada do que você fez foi para merecer uma coisa dessas acontecer com você. E pode ter certeza que tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. Você pode sair dessa situação, você pode procurar ajuda e a vida pode ser tudo o que você sonhou. Você pode ter a sua liberdade, você pode construir a sua vida. Você pode sair dessa situação. É isso. Ai, eu queria muito que alguém tivesse me falado isso na época. Porque eu passei por depressão. Você já pensou uma pessoa de 12 anos querendo se matar? Quantos anos? Começou com quantos anos? Quando eu tinha 10, até 10? os 15. Você chegará. Sim. E tu pensava em se matar todos os dias? Pensava muito, sinceramente. Eu pensava muito. Muito. Porque pra mim não tinha como sair. Era o meu pai. Como que eu vou sair dessa situação? Entendeu? Porque pra mim eu tava ligada a ele a vida inteira. Mas não, hoje em dia eu não tenho contato com ele tá morto pra mim. Infelizmente, ele não foi preso porque. Ele não foi preso porque só vai preso quem é pego em flagrante. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque fica aí a palavra de um contra o outro. Mas pelo menos eu consegui sair dessa situação. E tá ainda rolando o processo judicial, tá? Há 10 anos tá rolando o processo judicial. Mas é isso. Chegamos ao destino. Tinha um destino de uma bela história aí, né? Uma história, um drama que aconteceu. É um drama. Mas uma bela história que, como eu disse pra você, é uma bela história que foi vitoriosa, né? Que foi vitoriosa. Hoje tem a filha dela, ela tem a empresa dela, que ela faz essas bolsas. Deixa eu mostrar aí pra aproveitar, sim, o pessoal aqui já tá Essa aqui. é uma das coisas, né? Aí, Eu ó. faço várias... Artesanal, muito show de bola aí, olha aí. E tem o maridinho dela e o filho dela aqui, ó. Tá ok? O Eike já tem nessa servidão, já tem outra. Muito obrigada, Tá, viu? pessoal? Mais uma história de gente como a gente aqui do aplicativo.